Bom dia, tudo bem? Confirmem para mim, por favor, se está todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem. Bom dia, estou ouvindo. Então tá. Então, antes de tudo, eu vou pedir inicialmente para vocês desligarem o microfone, né? Só para não ficar fazendo ruído enquanto eu estiver falando aqui. Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu acho que algumas pessoas ainda vão entrando aí pelo caminho. Mas eu tenho compromisso aqui com vocês de começar no horário também, né? Acho que isso é importante para a gente, essa pontualidade. Então, eu não sei quantas pessoas que estão aqui que já participaram o ano passado, mas muitas pessoas pediram para a gente fazer uma revisão, né? E como a gente tinha falado sobre poucos capítulos ainda, só sobre 5 capítulos, eu achei bem pertinente a gente fazer essa revisão para depois dar continuidade ao grupo, né? Até para as pessoas se localizarem, para conseguirem compreender melhor do que a gente está falando, para conseguir entender melhor o livro. Mas, de qualquer maneira, é muito importante que todos leiam o livro, né? Porque eu acho que a leitura e depois assistir uma explicação, participar de uma discussão, faz com que a gente aprenda mais. Então, não é assim só para vir aqui como assistir uma aula. A proposta do grupo é que seja uma interação, né? Que vocês também leiam, tirem as conclusões de vocês e depois venham aqui também para a gente ter essa discussão. O livro que a gente está lendo é o TCC Teoria e Prática, a 3ª edição da Judith Beck. Então, não sei se todo mundo já conhece esse livro já teve 2 edições anteriores. E essa é uma dúvida também que as pessoas têm. Mas tem que ser a 3ª edição, porque eu tenho a 2ª edição. Mas a 3ª edição, ela é muito diferente. Ela foi quase 50% reformulada, os personagens foram trocados, foi introduzida a CTR, que é terapia direcionada para a recuperação. Então, realmente é muito diferente. Quem leu o 2 tem que ler o 3, porque o 3 é diferente. Ele é outro livro. Então, a gente não pode dizer, mas eu tenho 2, eu vou ler e vou conseguir acompanhar, porque é tudo muito diferente. Algumas informações bem importantes também que eu já passei. O livro vocês podem adquirir na ArtMed, eu acho que uma colega ali até mandou o PDF, mas de qualquer maneira vocês podem entrar lá no site da ArtMed e tem muitos materiais lá que vocês podem baixar e podem imprimir gratuitamente. Isso para qualquer pessoa, é acesso gratuito à conceituação, a diagramas, é só entrar nesse site, grupoa.com.br, que vocês vão ter o acesso. O livro tem 22 capítulos no total, nós estudamos os 5 primeiros, ele é totalmente atualizado, como eu falei, então mais de 50% de conteúdos novos em relação à 1ª edição. Ele fala como desenvolver a relação terapêutica, fazer uma conceituação ou conceitualização, que é a mesma coisa, você pode falar tanto um quanto o outro está correto, as 2 maneiras de falar estão corretas. Como planejar o tratamento, como estruturar as sessões e também a implementação de técnicas experienciais, mais lá para frente. Então, os personagens, eles foram totalmente atualizados, foram substituídos, né? Antes era a Sally, e uma crítica à Sally, a personagem lá da 2ª edição, é que a Sally era uma paciente, né, da Judith, que era muito fácil de tratar a Sally, ela não tinha nada muito grave, ela não tinha uma depressão muito pronunciada, então, e ela era muito colaborativa. Então, agora, nessa edição, a Sally foi substituída pelo Abe, que tem uma depressão mais severa, e pela Maria. Só vou pedir mais uma vez para vocês manterem os microfones desligados, só para não atrapalhar aqui então, como eu falei, foi introduzido o Abe, né, e a Maria. A Maria, ela também tem uma depressão com traços borderline. Então, trouxe mais dificuldade, mais obstáculos, mais desafios para o tratamento. E aí, assim, a Judith pode
pôde colocar mais do tratamento, pôde trazer mais da TCC para esses personagens. São personagens mais complexos. Aqui, nesse livro, na terceira edição, também é onde ela inclui a CTR. A CTR é a terapia cognitiva voltada para a recuperação, que a gente vai entender mais o que é ao longo do livro. Foi a última contribuição do Aaron Beck para a TCC, foi a terapia voltada para a recuperação. Ele até escreveu um livro sobre isso antes dele falecer, né? E aqui a Judith, ela coloca isso, coloca conceituação da CTR, ela explica tudo isso para a gente, por que é importante também trabalhar nessa linha voltada para recuperação, para valores. E também ela traz a integração com outras abordagens, principalmente da TCC, né, como, por exemplo, ACT, DBT, ela traz algumas integrações assim, para a gente poder entender como é que funciona. E aí, qual que é a ideia desse grupo de leitura, desse psicoleitura, né? Por que fazer um grupo de leitura gratuito, reunindo profissionais? Porque eu sempre tive essa ideia, sempre tive uma vontade de formar um grupo, porque eu gosto bastante de estudar, gosto de ler, gosto de ensinar. E eu, como professora da pós, eu percebo que as pessoas têm dificuldade com os conceitos, têm dificuldade com a TCC, de compreender conceituação cognitiva. Então, é tornar mais acessível o estudo a essas obras importantes e também estudar junto com vocês, também ter essa troca. Ao longo do tempo, depois que a gente terminar esse livro, eu pretendo estudar o livro de questionamento socrático, que é bem interessante. Então, é proporcionar esse grupo, essa discussão, e capacitar melhor os profissionais a entenderem o que é TCC e saberem aplicar, porque isso faz muita diferença, né? Tanto para a gente mesmo, como profissionais, saber o que a gente está fazendo, quanto para os nossos pacientes. Então, esse é o objetivo. Não é uma leitura literal só, o objetivo, como eu falei, é que vocês também estudem, discutam de vez em quando, e entendam mesmo, compreendam esses conceitos. E a ênfase é na teoria e na prática, de repente trazendo exemplo, falando de algumas coisas do dia a dia. Então, um bom psicólogo, né, na minha opinião, até coloquei essa frase, é aquele que se dedica, estuda continuamente, nunca fica acomodado. A gente sabe que ser psicólogo, uma vez psicólogo, estudante para sempre, e a gente tem que levar isso a sério. A Judith fala muito isso no livro dela, imagine ela, que é a filha do Aaron Beck, que é o fundador da TCC, ela fala que ela não sabe tudo de TCC, que a TCC é muito mais complexa, é enganosamente simples, né? Então a gente tem que também ter essa mentalidade de nunca parar de estudar, nunca parar de ir atrás do conhecimento. O saber, né, é infinito, a gente tem muita coisa para saber. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem coisa para aprender, né? E o Aaron Beck? Vocês já sabem um pouco, provavelmente, quem foi o Aaron Beck, né? Ele foi o fundador da TCC, e ele, nesse livro a gente vai trazer muito dele também. E a TCC, ela nasceu, o Aaron Beck, ele era um psiquiatra, que era mais da linha psicanalítica, e ele trabalhava num hospital com pacientes psiquiátricos, com pacientes deprimidos, então daí nasceu a TCC, porque ele queria fazer um modelo para depressão que fosse mais científico, entendendo mais o que esses pacientes sofriam, entendendo a necessidade deles. Depois ele desenvolveu as estratégias mais voltadas para a recuperação, que são os pontos fortes e os recursos. E a importância dos fundamentos, né, para interagir com novas abordagens de terceira onda. Quem é a Judith Beck? A Judith Beck, ela é filha do Aaron Beck, que é o fundador da TCC. Ela teve a primeira formação dela na área de pedagogia e sempre se interessou pelo comportamento humano. E quando ela estava no doutorado dela, ela iniciou esses estudos na área de psicologia. No início, ela falava que ela não acreditava que ela podia ser uma boa terapeuta. Ela se achava uma boa cientista, uma boa teórica. Ela achava que ela sabia muito da teoria, mas ela também tinha muito medo
de atender pacientes, porque ela achava que ela não tinha habilidade para ser uma boa terapeuta. Ela foi desenvolvendo isso ao longo do tempo. E hoje ela é responsável pelo ensino, pesquisa e clínica do Beck Institute, depois que o pai dela faleceu, né? E o Beck, ele foi nosso contemporâneo, né? Ele faleceu há pouco tempo. Então, assim, é legal porque ele participou de todo esse desenvolvimento. Ele não foi um teórico que ele construiu uma teoria e lá no passado e nunca mais desenvolveu. Então, isso é uma coisa, um aspecto muito interessante da TCC, que ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo, ao longo da vida do Beck, e agora também através dos conhecimentos da Judite. E ela tem feito a aplicação da CTR, que é essa terapia voltada para a recuperação, de forma ambulatorial hoje, lá no Beck Institute, trabalhando com propósitos, valores e aspirações. E o que é a CTR? A CTR é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente já conhece, mas ela é voltada para a recuperação. Ela olha a pessoa com mais positividade ainda, procurando identificar os valores, as aspirações, o que essa pessoa tem, o que ela já teve de enfrentamento positivo na vida dela. Então, a partir desse enfrentamento positivo, a partir dessa investigação, ver como ela pode desenvolver estratégias de enfrentamento para os problemas atuais dela. Então, não vê só o problema, procura ver a solução e procura tratar nessas aspirações, nesses desejos, no que a pessoa espera do futuro, nos valores que ela tem, para ela desenvolver estratégias e objetivos ao longo das semanas de terapia. E ajuda os pacientes a chegarem a conclusões mais positivas sobre si mesmos, porque geralmente a pessoa vem procurar a terapia, ela está tão negativa, tão sem acreditar que ela pode melhorar. Então, a CTR, ela vem com essa proposta de inspirar mais esperança, de que mais positividade para o tratamento, e para que eles consigam observar que todo mundo tem altos e baixos, tem pontos negativos, positivos, e que através desses valores, disso tudo, desses enfrentamentos que eles tiveram na vida, eles também podem ter resultados melhores na terapia. Então, é bem interessante. E também enfatiza a vivência de emoções positivas, né? E isso tanto dentro quanto fora da sessão, tanto utilizando a relação terapêutica, que ela valoriza bastante também, que ela leva muito em consideração, quanto fora da sessão, em outras relações, em outros momentos. No capítulo 1, a gente tem a apresentação dos personagens, né? Como eu já falei, o Abe tem depressão severa, a Maria tem depressão com traços border, o Abe, ela apresenta uma abordagem mais padrão, e a da Maria, até por esses traços borders, instabilidade emocional, dificuldade com regulação emocional, mais dificuldade de estabelecer essa relação terapêutica, então essa relação tem que ser constantemente adaptada. O Abe, ele tem 55 anos, divorciado, severamente deprimido há 2 anos, e também tem problemas no trabalho, no relacionamento, no casamento. No início do tratamento, o Abe é isolado e inativo. Ela realizou com o Abe 18 sessões durante 8 meses, fez a conceituação ou conceitualização tanto na TCC tradicional quanto na CTR. A Maria é uma personagem de 37 anos que tem depressão severa e recorrente e traços de transtorno borderline. O tratamento, então, é bem mais complexo e dura mais tempo. A Maria se via como desamparada, inferior, com sentimento de não ser amada e emocionalmente vulnerável. Via os outros como críticos, desinteressados, com grande potencial para magoá-la, e essas crenças sempre apareciam nas sessões. Então, aí a gente já pode ver traços do transtorno borderline, né, que já vão aparecendo. O que é a PCC? Como eu falei ali atrás, a TCC teve foco como tratamento da depressão, lá com o Aaron Beck. Ele era psicanalista, médico, psiquiatra por formação. E a psicanálise entende, né, que a depressão vem dessa hostilidade contra o self.
e que isso que vai trazer esses conteúdos depressivos. E ele queria produzir algo científico. Aí, nas pesquisas dele, ele percebeu que existiam pensamentos que vinham por livre associação, tanto na maneira que os pacientes relatavam, quanto por sonhos até, e ele começou a perceber que esses pensamentos tinham relação com as emoções que os pacientes vinham sentindo. E ele percebeu que quando ele trabalhava com esses pensamentos, questionando esses pensamentos, acontecia um alívio dos sintomas depressivos. E aí, a partir daí, ele começou a realizar esse trabalho dele da terapia cognitivo-comportamental, dizendo, né, que as crenças mal adaptativas, as estratégias comportamentais e a manutenção dos fatores caracterizavam o transtorno específico trazido pelo paciente. Em todas as formas de TCC derivadas do modelo de Beck, o tratamento está baseado numa formulação cognitiva, que é a conceituação cognitiva, que a gente vai falar dela, que todo mundo tem um pouco de medo, todo mundo tem um pouco de insegurança, ou bastante insegurança em fazer, mas a gente vai falar disso aqui. E o pensamento disfuncional, que influencia o humor e o comportamento, é comum a todos os transtornos psicológicos. Então, ele foi reparando isso e trazendo isso para a teoria. E as cognições, tanto as adaptativas quanto as mal adaptativas, elas acontecem em 3 níveis, que são pensamento automático, que é aquilo que a gente tem mais acesso, que são esses pensamentos que a gente nem consegue controlar, então é um nível mais superficial da cognição. As crenças intermediárias, que elas aparecem como pressupostos ou regras, que o paciente também vai nos trazer como se fosse uma defesa para ele não realizar algum comportamento, para ele tentar se proteger de alguma emoção, e as crenças nucleares, que são sobre si, sobre os outros e sobre o mundo, que formam um filtro, uma maneira que a pessoa enxerga a realidade. E isso, as crenças centrais, as crenças nucleares, elas estão muito protegidas, de difícil acesso. O paciente entende, às vezes, como, eu sou assim, é assim que eu vejo o mundo, é assim que é. Então, as crenças, elas são, muitas vezes, para o paciente, inquestionáveis, né? E a gente precisa trabalhar em todos os níveis de cognição para que aconteçam as mudanças duradouras. Então, a TCC, eu trouxe aqui uma frase do Epíteto, que é lá de trás, né? Lá da filosofia, que não é a situação em si que faz com que eu me sinta e me comporte de determinada maneira, e sim a interpretação que eu faço da situação. Então, assim, esse pressuposto básico da TCC, ele não foi inventado pelo Aaron Beck, né? Ele veio daqui, e aí dessa maneira de ver que então não é o que acontece com a gente, não são os fatos, e sim é o que a interpretação, é como a gente vê o que nos acontece, que daí a gente vê a partir de um filtro lá da crença central. Então, o modelo cognitivo, ele propõe que o pensamento disfuncional, que é esse pensamento que influencia o humor e o comportamento do paciente, ele é comum, ele aparece em todos os transtornos psicológicos. E quando as pessoas aprendem a avaliar esse pensamento de uma forma mais realista, aprendem a fazer a reestruturação cognitiva, né? E olhar para isso de uma maneira mais realista e adaptativa, elas também têm uma diminuição nessa emoção cognitiva e no comportamento mal adaptativo. Então, e nessa abordagem na CTR, que é orientada para a recuperação, o terapeuta vai ajudar nessa avaliação de pensamentos automáticos, e até nos disfuncionais também, mas o foco não está só nesses pensamentos que vieram à tona, mas também em cognições que podem surgir na semana, então ele olha mais para o futuro, e que poderiam interferir nesses passos para atingir um objetivo, né? Então, ele, através da CTR, cultivar, ensinar o nosso paciente a cultivar, a construir realisticamente pensamentos mais positivos, né? Que, tudo bem, eu não consigo fazer certas coisas, eu tenho algumas dificuldades, mas eu posso fazer bem muitas coisas, eu posso ser bom em muitas coisas também. Então, é esse cultivo de pensamentos mais positivos,
de valores, do que eu sou bom, do que eu posso construir também. Não só o foco no negativo, é assim, tudo bem, eu tenho isso de negativo, mas o que eu posso construir, o que eu posso agir para eu mudar a partir disso. Então, tenho pontos fracos e fortes, como todas as pessoas. Então, para qual eu vou dar ouvidos, para qual eu vou, no qual eu vou focar mais, né? E é interessante, porque isso é um preconceito que muitas pessoas têm da TCC, e a TCC ela não é uma maneira de consolar o nosso paciente, né, de dar conselho, de passar a mão na cabeça dele, de falar que vai ficar tudo bem, e de ter só... Porque tem muita gente que vem com esse preconceito, mas a TCC é muito rasa, só dá um conselho ali para o paciente, só fala para ele pensar positivo, mas não, é um trabalho que o paciente faz, identificando esses pensamentos, essas cognições, essas crenças, e trabalhando em expectativas mais realistas e também agindo no desenvolvimento de habilidades. E é nisso que a gente ajuda o nosso paciente. Então, nós não somos só pessoas que ficam ali conversando, ouvindo, ficam ali só, sei lá, trazendo alguma coisa, tentando trazer só um pensamento positivo. A gente também está ali para aplicar a técnica, para ajudar a aplicar a técnica, para ajudar ele a identificar essas ações e sair do lugar que ele está, né? Que é esse o objetivo. Aqui eu trouxe um modelo para ficar mais compreensível do que são esses pensamentos automáticos. São as manifestações da crença central que aparecem de forma muito rápida e efêmera. Por exemplo, eu estou aqui dando a aula para vocês e, de repente, pode aparecer um pensamento automático, assim, o que vai ter de almoço? O que será que vai ter de almoço hoje? Estou com fome. Isso é um pensamento automático, eu não consigo controlar. Assim como diversos pensamentos que passam sem a gente nem se dar conta. E aí, no meio desses pensamentos, podem ter alguns disfuncionais, né? Que podem ser com relação a qualquer coisa, a alimentação, a depressão, a tristeza, enfim. As estratégias compensatórias ou comportamentos padrão são as tentativas de regular essas crenças e regular as emoções. As crenças intermediárias, elas são atitudes e regras que moldam nossos pensamentos automáticos. Elas geralmente aparecem na forma de se eu, então. Se eu, então. Se eu, por exemplo, assim, se alguém tiver vontade de falar alguma coisa hoje aqui na discussão, e vai falar, mas eu não vou falar, porque se eu falar, eu não tenho que falar, eu não sei direito da TCC, então vão perceber que eu não entendo, que eu ainda não sei da teoria, que eu não sou um bom profissional. Então, ela pode aparecer, se eu me expor e fizer uma pergunta, então todos vão perceber que eu não sou um bom profissional. Isso pode aparecer de diversas maneiras. Se eu colocar um conteúdo na internet, em vídeo, as pessoas vão ver que eu não sei do que eu estou falando, sabe? As pessoas têm essas crenças. Então, aí, para se proteger, o que elas fazem? Elas evitam para não ter acesso a essa crença nuclear, que é o nível mais profundo da cognição. Mobiliza todo o sistema de funcionamento da pessoa, que pode ser, de repente, eu sou incapaz. Isso pode ser uma crença nuclear muito forte. Nesses primeiros capítulos, a Judith traz também como ser um bom terapeuta. Aí ela fala muito do aprendizado, dos pressupostos teóricos, então como é importante estudar, estar atento, participar de grupos, de cursos, enfim, estar sempre atento. Ela traz a conceitualização cognitiva, que também um bom terapeuta precisa compreender como faz a conceituação, entender como um processo, sem deixar a ansiedade tomar conta, que muitas vezes a gente deixa a ansiedade tomar conta e não consegue ouvir o paciente, não consegue estar ali para ele, não consegue estar disponível, não consegue ter empatia, não consegue fazer nada, porque está muito preocupado e muito ansioso com os seus próprios pensamentos. Ter bom senso para planejar bem o tratamento, manter os objetivos, saber um caminho para onde ir, os objetivos têm que ser pequenos, bem definidos, realistas, cuidar com comparações, né, você não tem que ficar se comparando com outro terapeuta, de repente, que você acha que é mais inteligente, mais esperto, saiba mais, e aí não investir na tua mudança, no teu estudo. Precisa ter mais segurança para articular as necessidades do paciente, o ritmo, o fluxo, isso vem com o tempo, treino, né, só depois, ela fala isso, é muito interessante, que as pessoas às vezes querem aplicar muitas técnicas, então isso
é bom para esse paciente, eu vou ver que técnica que eu tenho que aplicar, o que eu tenho que fazer, qual abordagem. Às vezes pega uma abordagem lá da terceira onda, sem entender nem de onde veio, e já sai aplicando, sem ter esse conhecimento da base da TCC tradicional. Então, antes de trazer outras técnicas, é importante personalizar esse tratamento, entender quais são as necessidades do teu paciente, ter segurança ali na base, nos princípios básicos, para depois ir para outras coisas, outras abordagens, e se preocupar com a aplicação de técnicas. Então, a TCC, ela pode ser enganosamente simples, porque ela é estruturada, porque ela fornece ali um jeito de você fazer, mas isso é enganoso. Então, a gente não pode se distanciar das técnicas de base. Tem que estudar sempre, gente, muito estudo, sempre. Estudo nunca é o suficiente, a gente sempre tem mais o que aprender. E aplicar na gente mesmo o que a gente aprende. Então, isso é muito interessante, porque nós somos terapeutas, mas nós também somos humanos, a gente também tem altos e baixos, tem pensamentos automáticos, tem emoções que são funcionais, disfuncionais. Então, se a gente conseguir aplicar tudo isso na gente mesmo, com certeza nós vamos ser mais humanos e melhores terapeutas. Ela até traz ali no comecinho, né, do livro também, um cartão de enfrentamento que ela desenvolveu com os residentes dela, que é assim: meu objetivo não é curar esse paciente hoje, ninguém espera que eu faça isso. O meu objetivo é estabelecer uma boa relação. Em princípio, não é só isso, a gente também tem que trazer a ciência, mas assim, se não tiver uma boa relação, o resto não vai fluir. Inspirar esperança para esse paciente, então mostrando segurança, conhecimento. Identificar o que realmente é importante para o paciente e talvez descobrir ali um passinho que ele possa dar essa semana em direção aos objetivos. Então, a gente não tem que se preocupar em resolver o problema do paciente ali na primeira sessão, na segunda sessão, e toda a sessão ser super produtiva. Algumas sessões não vão ser muito produtivas e também está tudo bem se a gente souber para onde a gente está indo, se a gente estiver cercado de muito estudo, de muita segurança, né? Aí, nos capítulos 2 e 3, ela traz uma visão geral do tratamento, os princípios do tratamento. A TCC ela tem que ser personalizada e se adequar a cada paciente em especial, isso é muito importante. Mas existem determinados princípios que a gente tem que saber, porque eles são aplicáveis e precisam ser aplicados à maioria dos pacientes. Então, para a gente saber personalizar alguma coisa, a gente tem que antes saber fazer, ter segurança, saber como faz, ter segurança nesse fundamento, nesses princípios. E o fundamento do tratamento sempre vai ser uma aliança terapêutica muito sólida. Então, a relação terapêutica ela precisa ser muito boa, muito estabelecida desde o começo. E a conceituação cognitiva, que é a estrutura, é o coração do tratamento. Não tem como a gente fazer um tratamento sem conceituação cognitiva. E quais são esses princípios da TCC que podem ser aplicados à maioria dos pacientes? Então, os planos de tratamento, eles estão baseados em uma conceituação cognitiva em desenvolvimento contínuo. E a gente não precisa ter medo da conceituação cognitiva, porque ela não é nada mais do que uma hipótese diagnóstica, de uma hipótese que a gente está trazendo. E a gente pode trazer uma hipótese e o paciente pode falar para a gente que essa hipótese que a gente está trazendo não tem nada a ver e a gente fazer outra hipótese. Então, não tem problema, né? Não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que aprender a fazer conceituação fazendo, né? A gente não tem que ter medo de fazer essa conceituação. A gente falou mais disso na discussão do capítulo, hoje a gente vai falar rapidamente, mas é importante que a gente saiba isso, faça a conceituação. Pode fazer tanto a clássica, quanto a de pontos fortes e valores, que é baseada na CTR. A relação terapêutica. Eles enfatizam, né, o Beck, a Judith, que essa aliança terapêutica precisa ser sólida. Não sei se todos vocês já leram, mas eu até já falei bastante aqui para ler Carl Rogers, né, que ele fala muito dessa relação terapêutica, ele traz muito essa importância de trabalhar algumas coisas no relacionamento, porque o vínculo da terapia não é nada além de um relacionamento, você também está tendo um relacionamento com o teu paciente, então ele também precisa se sentir
confortável nesse relacionamento, né? Não é uma coisa assim de uma hierarquia, é de igual para igual que tem. Vocês estão juntos trabalhando num objetivo. Então, a gente acredita, né, que todos têm essa capacidade de se curar, de se desenvolver, se tiverem as condições adequadas. Assim como a gente aprendeu, de repente, um problema, aprendeu uma maneira de olhar o mundo, a gente pode desaprender e aprender uma outra maneira de olhar, de interpretar a nossa realidade, né? E para ter essa aliança terapêutica bem desenvolvida, a gente pode usar também a autoexposição. A autoexposição é falar da gente mesmo. Então, para TCC, a gente não tem que ser aquela folha em branco que o paciente não pode saber nada da gente, não pode saber onde a gente mora, com quem que a gente é casado, como que é a nossa vida. É muito mais tranquilo, muito mais flexível. A gente pode falar, pode usar, inclusive, esses exemplos de enfrentamento, quando bem adequados e pontuados, a gente pode usar também na sessão. E isso é a autoexposição. E a TCC, ela monitora continuamente o progresso do paciente, o funcionamento geral, como que ele está na busca por esses objetivos, o sentimento de satisfação, conexão, bem-estar, e até pergunta como ele está se sentindo na terapia, perguntando, pedindo até um feedback, né, de como ele tem se sentido, como é que está sendo para ele o processo. Porque às vezes a gente também precisa ajustar algumas coisas, se a gente não perguntar para o paciente, a gente não vai saber como ele está se sentindo, como é que é para ele a relação, se ele sente que ele está indo num caminho que faz sentido para ele. A TCC também, isso é interessante a gente pensar que ela é culturalmente adaptada e a gente precisa adaptar o tratamento da pessoa. Eu até falo isso na pós também, que a TCC é lá, eles desenvolveram lá nos Estados Unidos. Então lá, como que é a cultura das pessoas? As pessoas costumam ser mais distantes, ter mais uma frieza, mais objetivas, é o funcionamento delas. E algumas coisas que a gente traz para cá, em protocolo, e vai aplicar, o nosso paciente pode não receber tão bem, porque o brasileiro é mais afetivo, precisa, de repente, de mais contato, mais abraço, mais interação. Então, a gente precisa saber adaptar isso. Lá, eles aplicam, às vezes, os tratamentos de uma maneira no ambulatório, e é assim, deu, não deu, o paciente vai embora, próximo. E a gente precisa entender que aqui não é a nossa realidade. Então, essa adaptação é muito importante. Enfatizar o positivo, ajudando os pacientes a cultivarem esses estados de humor positivos, e a colaboração e a participação ativa, o trabalho em equipe são muito importantes. E a TCC ela é aspiracional, baseada em valores e orientada para objetivos. Inicialmente, a TCC enfatiza o presente, né, com foco nas habilidades que precisam ser trabalhadas para o paciente melhorar, e o foco muda para o passado. Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, se vocês puderem desligar agora, aí depois vocês podem ligar e participar, dizer que agora senão me atrapalha aqui no meu raciocínio. As sessões são estruturadas, a gente precisa desenvolver uma aliança, revisar os planos de ação, que é isso que a gente vai ver mais para frente, ter uma pauta, discutir problemas, pedir sempre o feedback. A TCC, ela utiliza a descoberta guiada, que é assim, você não vai ensinar para o paciente o que ele tem que fazer, mas ele vai aprender a responder às cognições dele, né? E validar os pensamentos, a gente vai explicar para que serve um plano de ação, que eram as antigas tarefas de casa, que agora elas chamam planos de ação, usar o questionamento socrático, é o empirismo colaborativo. Então a gente como terapeuta, oferece o que a ciência diz, mas o paciente ele entende muito dele, do que faz sentido para ele. Então, isso que é o empirismo colaborativo. Você e o paciente vão os dois segurar um na mão do outro e buscar esse tratamento melhor para ele, e mudando rota se for preciso, e seguindo por um caminho, por outro. Você tem que ouvir muito e perceber muito o teu paciente. E trabalhar muito na reestruturação cognitiva. Então, a TCC inclui planos de ação, como eu falei ali, que são as antigas tarefas de casa, registro de pensamentos disfuncionais, técnicas de solução de problemas, de habilidades, estratégias de enfrentamento. A gente precisa anotar tudo que a gente quer também que o paciente recorde, né, da sessão. Então, isso é muito importante. E é colaborativo. A TCC, ela utiliza muitas técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento, e adaptar essas estratégias, né? Então,
para passar para uma outra estratégia, de repente a gente não entende direito, primeiro dominar os aspectos básicos da TCC, porque as abordagens de terceira onda, elas vêm da TCC, então elas têm também esse princípio básico. E o que é a tal da conceituação cognitiva? A conceituação, ela é o fundamento da TCC. Se você não souber fazer uma conceituação, você não sabe para onde você está indo, não sabe para onde você está levando o seu paciente. E se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Você fica perdido ali, teu paciente também. Então, a conceituação, ela fornece estrutura para o tratamento. Então, é muito importante a gente fazer e treinar em como fazer. E ela não é algo estático, que você faz ali no começo e pronto, agora eu fiz, eu vou seguir isso até o final do tratamento. Ela vai sendo aprimorada, de acordo com o andamento do tratamento, com o teu entendimento do paciente, com o que faz sentido para o paciente. Ela está baseada no modelo cognitivo. Então, o que é o modelo cognitivo? As emoções, os comportamentos e a fisiologia das pessoas, que é a maneira que as pessoas reagem às emoções, né, essas sensações físicas das emoções, são influenciadas pela percepção, pelo jeito que ela olha, pelo jeito muito particular que ela olha os acontecimentos tanto internos, dessas sensações do corpo, quanto externos, quanto as coisas que acontecem. Então, é um exemplo que eu gosto de usar aqui. Se eu assistir um filme hoje e for discutir com vocês a respeito desse filme, eu vou ter uma interpretação baseada na minha maneira de ver o mundo e cada um de vocês vai ter uma interpretação baseada na maneira de vocês olharem o mundo. Então é isso que acontece, né? As nossas crenças, a nossa aprendizagem, a nossa maneira de ver o mundo influencia na interpretação dos acontecimentos. Então a maneira que a gente interpreta não quer dizer que está certa, assim. E é isso que a gente precisa aprender a questionar na gente mesmo e ensinar aos nossos pacientes. Então, não é a situação em si que determina o que as pessoas sentem e fazem, mas sim como elas interpretam essa situação. Isso é muito importante na TCC. Quais que são os princípios de uma conceituação de caso? Ela é uma formulação de hipóteses que você vai também, é muito importante para isso a gente saber, né, de psicopatologia, porque a TCC também ela é muito ligada com a psicopatologia do DSM. Então a gente precisa entender de psicopatologia para a gente formular hipóteses de sintomas, de diagnóstico. Ela deve ser descritiva, ela deve ser tanto transversal quanto longitudinal, quer dizer, transversal, um corte do que está acontecendo com o paciente hoje, e longitudinal, que leva em conta a história de vida dele, como que foi o aprendizado, como que é a família, leva em conta isso também. Então, a gente não ignora isso, né? É o empirismo colaborativo, que é o teu paciente participando, pontos fortes e fracos, e a conceituação facilita o raciocínio clínico. Então, é ver quais os impactos que os comportamentos, as emoções, os pensamentos, as crenças estão tendo nessa dificuldade, nessa disfuncionalidade do paciente. Então, levanta a hipótese de que as emoções e os comportamentos são influenciados pela percepção que as pessoas têm sobre os acontecimentos, né? Mais uma vez, a gente falando isso porque é um ponto muito importante que a gente precisa bater. E o que são as crenças nucleares desadaptativas? Quando as crenças estão ativas, por exemplo, uma pessoa que não quer gravar um vídeo lá para o Instagram, que não quer participar, levantar a mão numa aula para participar, porque se sente incapaz, o paciente interpreta essa realidade dele, né, através das lentes dessas crenças. Ele vai ter um foco muito seletivo, ele vai achar que tudo é muito ameaçador, né? Então, as crenças são o nível mais fundamental lá, são aquela lá embaixo. O paciente, é difícil ele ter acesso a essas crenças. Na terapia, às vezes, quando a gente consegue atingir essas crenças, a gente vê que o paciente até, ele se emociona, às vezes ele fica mais emotivo, porque mexe com conteúdos dele que às vezes, ele não quer ter acesso, né? É muito difícil ter acesso. Essas crenças são de desamparo, sensação de que a pessoa é impotente para mudar a situação, de desamor, a ideia de que a pessoa não é digna de ser amada, ou que os outros não são capazes de amá-la, experiências de rejeição, pode ser, né, abandono, muita crítica,
em relacionamentos, e também as crenças de desvalor, quando a pessoa acha que ela não tem valor, que ela é incapaz, que ela se vê como inferior, que os outros são melhores que ela, aquela pessoa que vive se comparando negativamente com os outros, e é fonte de fracassos ou críticas ao longo da vida. E aí, por causa disso, a pessoa ela evita muitas situações que poderiam fazer com que ela desenvolvesse um jeito mais positivo de se olhar, né, com que questionasse essas crenças. E existem as crenças adaptativas, que são as crenças de eficiência, que as adaptativas são as que a gente vai buscar o desenvolvimento, né, para o nosso paciente. De eficiência, eu sou capaz de aprender, melhorar, posso cometer erros, amabilidade, eu sou digno, crenças de valor pessoal, eu tenho valor. Então, é assim, é aquilo que a gente falou lá no começo, a pessoa compreender, ok, eu tenho meus pontos fracos, como qualquer outra pessoa, mas também eu tenho os meus pontos fortes, eu tenho pontos que eu posso desenvolver e melhorar. Isso inspira muita confiança, muita esperança no paciente. Quais são as distorções cognitivas? As distorções cognitivas partem lá daquilo que a gente falou. Nem tudo o que a gente pensa é verdade, né? A gente não pode acreditar em tudo que a gente pensa. Se a gente acreditar em tudo que a gente pensa, a gente vai estar muito complicado. Então, são padrões de pensamento distorcido, que podem contribuir para essas emoções negativas, para os comportamentos disfuncionais. Pensar não significa que seja verdade. Então, eu não vou ler todos aqui. Depois, quem está participando aqui da discussão vai ter acesso aos slides, e isso tem lá também no livro, tem onde vocês podem baixar lá no site da ArtMed, né? Então, eu não vou ler, mas são pensamento tudo ou nada, catastrofização, supergeneralização, filtro mental, leitura mental, enfim, são padrões de pensamento que a pessoa pode ter, e isso é que você até pode apresentar para o seu paciente, para ele tentar identificar nele, que vão fazer com que ele tenha mais emoções negativas e comportamentos disfuncionais e tenha esse filtro diferente de olhar para a realidade, e que isso pode causar vários problemas para ele manter, por exemplo, uma depressão, manter uma ansiedade, né? Ele pode aprender a questionar isso. Aqui eu trouxe um modelo de conceituação cognitiva, que é a tradicional. Isso aqui vocês baixam lá também no site da ArtMed, né? Mas é só assim para vocês olharem um modelo. Precisa ser feito desse modelo? Precisa ser feito com um paciente na tua frente? Não, é um modelo para vocês seguirem. É muito interessante que vocês façam isso, porque aí vocês vão aprendendo a desenvolver esse raciocínio clínico e aí vocês não precisam mostrar tudo para o paciente, mas numa conversa vocês podem ir perguntando se faz sentido. E aqui, baseada nos pontos fortes também. Agora a gente vai entrar nos 2 capítulos finais de discussão, que foram os capítulos que a gente já tinha estudado. Mas antes, deixa eu quero pedir para quem puder ligar a câmera, ligar para a gente fazer um print aqui da tela da nossa aula. Aí eu já vou continuar. Deixa eu parar de compartilhar um pouquinho aqui. Peraí. Eu nem sei como é que faz para aparecer todo mundo, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que tem que parar a apresentação, né? Deixa eu parar aqui um pouquinho, daí eu já volto. Deixa eu ver se tem como aparecer. Será que tem como aparecer todo mundo? Vocês sabem? Alguém me ajuda nisso? Acho que não, né? Deixa eu ver. André, como você está no computador, dá pra você colocar a linha de grade aí que aparece todo mundo. Aí você acho consegue que foi, aumentar. Né? Não sei se... Acho que foi. Foi o máximo que eu consegui aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Às vezes eu ainda me atrapalho aqui com as coisas de tecnologia. Mas vamos lá, então. Deixa eu ver aqui como é que faz. Shift, Command, 3. Então, todo mundo sorrindo? Aí, deixa eu ver se eu deixar aqui na tela cheia.
Aí, muito bom. Não sei, não era, tinha uns negócios ali que não era para aparecer, mas ficou aparecendo, né? Mas tudo bem. A Ingrid estava espelhando a tela. Aí eu acho que saiu a tela dela. Ah, então vamos de novo. Vamos. Aí. Então, vamos voltar aqui, né? Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês, alterar meu layout de novo. Aí, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Aí, vamos continuar. Então, tá tudo bem para vocês? Vocês tá compreensível? Tá tudo bem? É bastante coisa, né? Mas, como eu falei, a gente já discutiu nos primeiros capítulos e a gente ainda vai falar disso. E isso, a conceituação e tudo isso são coisas que a gente sempre tem que estar estudando, tem que estar buscando, né? Então, os capítulos 4 e 5, eles falam bastante sobre a relação terapêutica, do tanto que é importante essa relação terapêutica, o vínculo, o rapport que a gente estabelece com o nosso paciente. Acho que ficou um microfone ligado aí, de novo. As habilidades de aconselhamento rogeriano, que foi o que a gente falou, então a gente precisa saber o que são essas habilidades, que é a gente conseguir fazer com que o nosso paciente tenha confiança, tenha um vínculo com a gente, entenda que ele pode se sentir seguro nessa relação, a gente oferecer uma relação segura, porque é um relacionamento, a gente não acha legal a gente ter sabe, você se colocar numa posição de hierarquia, de superioridade, de eu tenho conhecimento e eu estou tratando de você. Não, é uma relação de igual para igual e nessa relação existe o empirismo colaborativo. Isso é muito importante na TCC e é o que é lindo na TCC, é porque é o que me faz gostar tanto, que além de ser científico, tem os principais tratamentos baseados em evidência, ainda considera tudo isso, né? Considera o vínculo, a empatia, a autenticidade do terapeuta também, porque tenham certeza, gente, se você estiver fingindo, estiver fazendo um papel ali de alguém, de um profissional, sei lá, interpretando um papel, o teu paciente vai perceber. Então você tem que aprender a ser autêntico também. E para ser autêntico, você não pode imitar o jeito de outra pessoa trabalhar. Você tem que desenvolver a tua própria maneira, o teu próprio estilo, e isso vai te trazer também mais segurança e vai fazer o teu vínculo, tua relação terapêutica com o teu paciente ficar melhor, né? Porque a gente quer se relacionar com pessoas, não com algo muito distante. É por isso que tem umas outras abordagens que não me conquistam tanto por causa disso, porque eu não acredito nessa distância. A gente precisa ter essa escutativa, validar o paciente, né? Entender ver o que ele está falando para a gente. Deixa eu ver, a Cláudia. Vamos fazer assim, eu vou terminar de falar aqui, daí depois eu abro para vocês falarem um pouquinho, porque senão eu acabo me perdendo aqui no meio, aí eu acho que fica mais legal. Daqui a pouco a gente já vai acabar, daí eu abro para vocês falarem um pouquinho, tá? Então, assim, escutativa, validação, a gente precisa validar o nosso paciente, precisa estar atento ao que ele fala. Escutativa é prestar atenção na pessoa que está ali na tua frente. E isso, assim, se você estiver muito ansioso com, ai meu Deus, agora eu tenho que aplicar tal protocolo, agora eu tenho que fazer isso, ai, agora eu tenho que anotar aqui para eu não perder nada, ou, nossa, e agora? O que eu tenho que fazer de anamnese? Eu tenho que anotar. Então, isso cria uma distância do teu paciente. Então, é muito melhor você não conseguir, de repente, conectar tudo pegar tudo numa sessão e você desenvolvendo um vínculo maior, que isso vai ser muito mais importante para a terapia do que você anotar tudo, saber tudo, ter uma anamnese super completa, né? Aceitação incondicional, se colocar no lugar do paciente, compreender as emoções dele a partir da perspectiva dele, não do teu julgamento, né? Isso é muito importante. Ser autêntico e congruente, né? Genuíno na relação, que é isso que eu falei, não um papel distante e técnico, mas ser verdadeiro, não usar máscara, é uma conexão humana e real. Isso ajuda o paciente a
encoraja ele a ser ele mesmo, né? Porque é importante que ele seja ele mesmo. Então, a construção de um relacionamento de confiança e harmonia. A linguagem corporal a gente precisa cuidar também, até quando a gente atende online, né? Porque uma postura muito fria, sem dar um sorriso, sem ser acolhedor, sem falar um pouquinho com o teu paciente, sem dar aquele quebra-gelo, né, na relação. Isso é importante. E para quem atende presencial também, a linguagem corporal é muito importante. Ter essa linguagem corporal aberta, demonstrar interesse e ter o interesse, estar presente ali naquele momento. Então, o paciente ele não precisa de alguém perfeito, né? Mais do que perfeição, que às vezes a gente tanto busca, eu quero ser um terapeuta perfeito, não quero errar. O paciente precisa da presença, precisa de você ali o tempo todo, de você, naquele tempo que você está com ele precisa que o tempo seja dele, não das tuas angústias, não se você está achando que você é um bom profissional. Então, essa é um treino também, mas ele precisa entender que nós somos humanos também, né? E somos humanos comprometidos com ele, com a ciência, em oferecer o melhor que a gente pode em cada sessão. Então, o paciente precisa, inclusive, de alguém que compreenda que essa busca por perfeição é um fardo muito pesado para a gente carregar, né? Tanto para a gente quanto para ele. Então, se a gente trouxer isso para ele, que não existe perfeição, já vai ser um grande progresso no desenvolvimento dele e na terapia. E aí, o último capítulo, ele fala da sessão de avaliação, que a sessão de avaliação é uma sessão à parte, ela não entra como já a primeira sessão de terapia, que o capítulo da primeira sessão de terapia é o 6. Então, nessa sessão, você precisa avaliar os pacientes com mais profundidade, para você desenvolver a conceituação de caso e planejar melhor o tratamento. Então, o que você vai fazer? Essa sessão, geralmente, é uma sessão que vai durar mais tempo. Você vai explicar para o teu paciente o que é uma sessão de avaliação antes do início do tratamento, que de repente você vai fazer mais perguntas para ele, e que ele pode te interromper se ele se sentir desconfortável, mas que é muito importante isso para que você entenda mais sobre o problema dele, que o teu objetivo é compreender mais sobre ele, que você não conhece, que você precisa conhecer, e para isso você precisa perguntar, e que você vai perguntando mais coisas no decorrer do tratamento, né? Aqui você vai entender, inclusive, se você é o terapeuta apropriado, né? Para atender esse paciente, porque às vezes a gente não consegue atender todos os pacientes, de repente você pode compreender que não é isso que você está apto para trabalhar, você pode indicar para alguém. Isso também a gente tem que fazer, a gente pode fazer, né? Não tem problema nenhum. A gente não é onipotente, detentor de todo o conhecimento. Existem muitos problemas psicológicos, emocionais, que de repente a gente pode não ter condições de atender. Aqui a gente vai dar início a essa relação terapêutica, aliança terapêutica sólida, e familiarizar o paciente com a TCC. Então, a gente vai psicoeducar o paciente sobre a TCC desde sempre. Ele precisa entender sobre esses pensamentos, sobre esse filtro da realidade, sobre a maneira dele muito particular de interpretar a realidade. Pode não ser verdade, ele não precisa acreditar em tudo que ele pensa, que ele acha, né? E a gente vai definir as expectativas do paciente mesmo para o tratamento, que ele espera, como que ele espera que seja, o que ele tem de experiência com outras terapias, com outros profissionais, que carga ele traz. Então, é uma sessão bem importante. Pontos importantes que a gente tem que observar. A história de vida, descrição, pedir para ele descrever um dia típico. Então, aqui, algo que eu falo também lá para os meus alunos da pós, sobre a anamnese. Pergunta assim, mas a gente deve fazer aquela anamnese estruturada? Tem gente que até pensa em mandar para o paciente, mas, gente, se vocês mandarem uma anamnese por escrito para o paciente, ou se vocês aparecerem na frente do paciente de vocês com um papel e ficarem preenchendo, então, teve algum problema de desenvolvimento, problema é ficar preenchendo, cria uma distância. Você pode aproveitar para ir perguntando, como uma conversa, né? E aqui, pedindo uma descrição de um dia típico, para entender o problema dele hoje, como são os relacionamentos, o funcionamento dele, como ele passa o tempo livre, atividade de prazer, enfim, né? Uma conversa. Diferença desses dias típicos do final de semana, responder
questionamentos de desesperança, ceticismo, mostrar o modelo cognitivo, mostrar que é baseado em ciência, sabe? Trazendo essa esperança, trazendo esse ponto que você estuda muito, você pode ajudá-lo, que você está pronto, que você quer buscar essa ajuda junto com ele, e buscar essas informações adicionais. Mas, assim, se não for possível coletar todas aquelas informações de uma anamnese, nessa avaliação, não tem problema, você vai ter outras oportunidades, né? Se você perceber que existe algum ponto que é preciso envolver uma pessoa de confiança, sei lá, se o paciente está em risco, um paciente tem risco suicida, aí você conversa com ele e é importante envolver essa outra pessoa. Ou até perguntar se ele, não em casos de risco de suicídio, né? Em risco de suicídio você é obrigado a envolver. Mas assim, se for em alguma outra situação, você pergunta se o paciente gostaria que alguém da família viesse, né? Aqui você vai ter as impressões diagnósticas, aqui, mais uma vez eu friso, o quanto é importante a gente entender de psicopatologia também, a gente precisa entender, né, a gente não pode ir no achômetro, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, no chute, né, nós somos profissionais, nós estamos prestando um serviço, então é importante que a gente dê essa segurança para o paciente. Dar esperança do que a gente pode ajudar, objetivos, pedir feedback, definir plano de ação, estabelecer expectativas, e no fim, vocês vão perguntar o feedback do paciente, o que ele achou disso tudo, como ele se sentiu, como que foi para ele, estar nessa sessão, se é diferente de outros momentos, de outras sessões que ele já esteve, de outros profissionais, e aí você vai receber esse feedback que é muito importante também. Então é isso, gente, por hoje, sobre a minha parte da discussão. Muito obrigada, novamente, pela participação.